Eu quero cumprimentar aos amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, aos nossos amados irmãos internautas que nos assistem nos seus lares também, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também vos alcance nesta noite. Quero convidar aos amados irmãos a se colocarem de pé, para nós estarmos lendo os 2 primeiros versículos do Salmo 103. Salmos 103, versos 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Que nesta noite nós possamos bendizer e exaltar o nome do nosso santo Deus. Feche seus olhos e vamos estar orando ao Senhor. Querido e Salvador Jesus, neste momento, ó Pai, é com imensa alegria em nossos corações que nós estamos aqui no Teu santuário para darmos início a este culto de louvor, de adoração e de pregação da Tua palavra, de ensino da Tua palavra, ó Deus. Desde já nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco nesta noite. Fala aos nossos corações, alimenta a nossa alma, Deus. Fala aos corações daqueles que estão nos assistindo, ó Pai, pelas redes, Senhor. Que o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia possa penetrar em cada lar nesta noite. Não somente a nós que estamos aqui no santuário, mas aqueles também que nos assistem. Assim nós oramos a Ti, ó Pai, e somos gratos por tudo no precioso e santo nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Sei que está um pouco frio, a gente é em pouco aqui, mas a palavra de Deus diz, aonde tiver 2 ou 3 reunidos, ali estará, né? E o lindo do nosso Deus é isso, é que Jesus, um dia ele pregava para uma multidão e no outro ele ia se encontrar com uma pessoa só, com um gadareno. Num dia ele pregava para multidões e numa noite pregava para somente Nicodemos, dizendo para que ele tinha que nascer de novo. Então não importa se a igreja está cheia, está vazia, a certeza é que a gente sabe que Deus está aqui, amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé, a gente vai estar lendo alguns versículos que se encontram no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, dos versículos 36 ao 42. E depois o livro de Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 20. Mateus 24, 36 ao 42 nos diz assim: Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Agora o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, no último capítulo e no penúltimo versículo. Apocalipse 22, versículo 20. Apocalipse, capítulo 22 e versículo 20, nos diz assim: Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez vou ler esse versículo. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos
por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para prestar a Ti o nosso culto de louvor e adoração, Senhor. Nós podíamos estar em qualquer outro lugar, ó Deus, mas somos felizes porque aqui estamos e temos a oportunidade de Te engrandecer, de Te louvar, de Te adorar, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Ó Pai, fala conosco nesta noite, Senhor. Nós estamos atentos para a Tua voz, precisamos ouvir a Tua voz falando conosco. E eu te falo, Senhor, que Tu tens liberdade para agir no nosso meio. Espírito Santo, Tu tens liberdade para curar no nosso meio nesta noite. Tu tens liberdade para restaurar, para renovar vidas nesta noite, Pai. Fale conosco, me usa como um canal de bênção, como um instrumento nessa noite, Senhor, para transmitir as palavras que Tu já tem colocado em meu coração, e que sejam isso as Tuas palavras e não as minhas. Eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar o assento. Eu estava até escalado para trazer uma palavra na quinta-feira passada, mas aprove Deus que eu contraí o corona de novo, né? Mas graças a Deus, Deus nos deu saúde, restaurou a nossa saúde, estamos aqui pela misericórdia de Deus. E eu me lembro quando o pastor me falou algumas semanas atrás que eu teria a oportunidade de trazer uma palavra. O Senhor colocou esses versículos no meu coração, no Mateus capítulo 24 e no livro de Apocalipse. E eu comecei a orar e a meditar nesses versículos. E o tremendo de nosso Deus é que quando Ele fala algo, Ele sempre confirma para nós. E eu me lembro que no culto de Santa Ceia, que o pastor Marcos trouxe uma palavra aqui para nós extraordinária, que ele falou sobre a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E logo no término do culto, o pastor Carlos tocou na vinda de Jesus. E no próximo culto de domingo, o presbítero Everton com a sua família cantaram aqui um hino lindo sobre a vinda de Jesus. E logo também no final do culto, o pastor Carlos novamente tocou sobre a vinda de Jesus, e como ele tinha compartilhado um vídeo que mostrava alguns padres pregando o Evangelho. Então eu comecei a meditar nesses versículos e Deus colocou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar nesta noite. Quando a gente tem a oportunidade de ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, a gente vai encontrar muitas promessas feitas por Deus. A gente vai encontrar as promessas que Deus fez para Abraão, que ele seria pai de multidões, que ele teria um filho e que ele herdaria terras. A gente vai encontrar a promessa que Deus fez para Moisés, que ele livraria o povo da mão do Egito. A gente também encontra a promessa que Deus fez para a vida de Josué, que ele pisaria na terra prometida. E isso é tão verdade que no livro de Josué, capítulo número 21 e versículo 45, nos diz assim: de todas as promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. E no livro de 1 Reis 8:56 nos diz assim: bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. A gente lê a Bíblia, a gente começa a entender que o nosso Deus é um Deus que faz promessas. Eu tenho a certeza que todos aqui nesta noite, se tivessem a oportunidade de subir aqui, iam ter no mínimo uma promessa que Deus já fez para a sua vida. Iam ter no mínimo uma promessa que talvez Deus usou um profeta para lhe dizer, através de um sonho, através da palavra dele. Então a gente entende que o nosso Deus é um Deus que faz promessas. E o lindo dele é, além de ele fazer promessa, ele é todo poderoso para cumprir essas promessas. No livro de Salmos, capítulo 89, versículo 34, diz assim: não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Ou seja, se Deus fez uma promessa, a gente pode ter a plena certeza que Ele vai cumprir essa promessa. E alguns estudos e teólogos dizem que entre o Velho e o Novo Testamento existem mais ou menos 8.800 promessas feitas por Deus.
Então, novamente eu repito, a gente entende que o nosso Deus é um Deus que faz promessas. E se Ele é um Deus que fez 8.800 promessas, é o mesmo Deus que vai cumprir todas as 8.800 promessas. E nesta noite eu gostaria de falar sobre as 3 maiores promessas para as nossas vidas. As 3 maiores promessas para nossas vidas. E essas 3 promessas, elas são citadas e profetizadas mais de 300 vezes nas Escrituras. A primeira grande promessa, a primeira maior promessa para a nossa vida é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o lindo do nosso Deus é que quando Ele faz essas 3 promessas, Ele nos dá detalhes sobre ela. E antes mesmo de acontecer, Ele vai nos falar o local que aconteceria, como seria, porque o nosso Deus, Ele cuida dos detalhes mínimos, Ele nos dá detalhes extraordinários do nascimento do nosso Senhor Jesus. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 25, vai nos falar da época que aconteceria o nascimento de Jesus. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, vai nos revelar aonde seria o nascimento de Jesus. E eu já queria aqui abrir um parênteses para dizer que a promessa que Deus tem para a nossa vida, ela já tem data marcada no calendário de Deus e ela já tem lugar para acontecer. Porque, como eu falei, se o nosso Deus fez uma promessa, Ele é todo poderoso para cumprir. Quem crê pode dar um glória para o nome de Jesus. Um texto bem conhecido no livro de Isaías, capítulo número 7, versículo 14, vai nos contar que Jesus nasceria de uma virgem. No livro de Salmos, capítulo 72, verso 10, nos fala que ele seria homenageado pelos reis. Novamente em Isaías, capítulo 60, e versículo 6, nos conta dos presentes que os reis iam trazer ao nascimento de Jesus. E em Isaías, capítulo 9, versículo 1 ao 2, 800 anos antes de Jesus, vai nos falar sobre o ministério dele na Galileia. No livro de Salmos 42, versículo 1, quase 1000 anos antes de Cristo, nos fala que ele receberia o Espírito de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, nos diz que Deus levantaria um grande profeta. E no livro de Salmos, capítulo 110, versículo 4, nos diz que ele seria um sumo sacerdote como Melquisedeque. Então a gente começa a entender que desde a criação, Deus já tinha um plano e através dos profetas, do salmista, de Isaías, ele faz essa promessa e graças a Deus ela se cumpriu. O nosso Senhor nasceu e cumpriu todas essas profecias que Deus usou os profetas para falar. Então a primeira maior promessa de Deus para a nossa vida foi e é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda maior promessa para as nossas vidas é a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Como falei, o nosso Deus sendo todo-poderoso, onisciente, onipotente, sabendo que o homem ia desobedecer, ele já tinha um plano de escape, ele já tinha um plano de redenção para nós, que era a morte e a ressurreição de Jesus. E o pastor Marcos leu um versículo aqui no culto de Santa Ceia, que ele trouxe uma palavra que eu achei tremendo, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 13, e o versículo de número 8, se os irmãos quiserem acompanhar. Apocalipse, capítulo de número 13, e versículo número 8, que vai nos mostrar que o nosso Deus já tinha um plano para a nossa redenção. Nos diz assim: e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus já tinha um plano, sabendo que a gente ia pecar, sabendo que a gente ia desobedecer. E ai de nós se não fosse esse plano dele, ai de nós se não fosse Jesus ter morrido na cruz por nós, aonde a gente estaria nesse momento? Então Deus, já sabendo da nossa escolha, desobedecendo, tinha um plano para nós. E o lindo dessa segunda promessa é que, assim como a primeira, antes de acontecer, Deus levanta profetas para falar dela. Assim como a primeira promessa, Deus levanta profetas para profetizar essa promessa.
E assim como a primeira promessa, Deus também cumpre essa segunda promessa. Deus usa profetas, nos faz a promessa do nascimento do Messias e também fez da sua morte e ressurreição. E algumas das profecias mais conhecidas sobre a morte e a ressurreição do nosso Mestre, a gente vai ler no livro de Salmos 22 e Isaías 53, creio que são as mais conhecidas. Cerca de 1000 anos antes de acontecer, o salmista, no livro de Salmos 22 e 16, vai dizer assim: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. E o que eu achei interessante disso é que 1000 anos antes de Cristo, Deus já estava dando uma revelação do salmista da crucificação. E o interessante é que a crucificação nem existia nesse tempo ainda. Foi algo que foi criado no Império Romano. Mas o nosso Deus é onipotente, sabe de todas as coisas. E levanta o salmista para nos avisar que ele teria suas mãos e seus pés perfurados. E um costume de uma crucificação, para que houvesse uma morte mais dolorida, uma morte que levasse mais tempo, era quebrar as pernas da pessoa que estava sendo crucificada. Ao quebrar as pernas, o corpo daquela pessoa caía, não tinha onde se suportar, e o pulmão daquela pessoa começava a se comprimir, ficava difícil de responder. Mas Deus vai levantar o salmista no livro de Salmos, capítulo 22, e versículo 17 vai nos falar assim: posso contar todos os meus ossos, mas eles me encararam com desprezo. Ou seja, Deus evitou que as pernas do nosso Senhor Jesus fossem quebradas, profetizou isso 1000 anos antes de acontecer, e como Ele é todo poderoso, Ele cumpriu essa promessa também. O livro de Salmos, capítulo 22, versículo 18 vai nos dizer: dividiram as minhas roupas entre si, e lançaram a sorte pelas minhas vestes. Então a gente começa a entender que assim como a primeira promessa do nascimento, a segunda promessa, Deus também levanta profetas para nos dar detalhes dela. E há um tempo atrás eu assisti um vídeo no YouTube, quando tiver um tempo, pesquisa lá, é a crucificação de Jesus a um ponto de vista de um médico. E eu não vou mentir, eu comecei a chorar, porque do jeito que esse médico explica, irmão, a gente começa a imaginar a dor que o nosso Senhor Jesus passou. E o que me deixa furioso com isso é que a gente vem, às vezes, num culto de domingo, sabendo que o Senhor passou por nós, e tem gente que não levanta a mão para dar glória a Deus. Tem gente que entra aqui, fica parado igual uma estátua, assim, não quer nem abrir a boca para dar um glória, sabendo que Jesus morreu na cruz. Os estudiosos dizem que mais de 400 lacerações pelo seu corpo, e entram aqui e saem do mesmo jeito. Se a gente tem a oportunidade de entrar na casa de Deus, a gente tem que entrar com alegria para dar glória ao nome de Jesus, porque Ele merece toda a glória e toda a honra. Aleluia! No livro de Isaías 53:3, mais de 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías nos conta em detalhes a sua vida e morte. Nos diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Isaías, esse que eu vou abrir, é Isaías capítulo 53, versículos 5 ao 8. Se os irmãos quiserem me acompanhar, já que é um estudo bíblico, né? Isaías capítulo 53, dos versículos 5 ao 8. Bem conhecido, Isaías 53, versículos 5 ao 8, diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida?
porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Deus levanta aqui Isaías e nos dá um claro detalhes de que Jesus ia sofrer pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e nossos erros. E quando essa profecia que Jesus morreu se cumpre, parece que eu escuto o que Paulo dizia ou perguntava lá no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 55, onde diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Jesus Cristo morreu, mas ele venceu a morte. Jesus Cristo morreu, mas ele ressuscitou para nos dar salvação. Quantos estão alegres por essa salvação? Levante a mão e dê um brado de glória ao nome de Jesus. Aleluia! Cada parte do nascimento, da vida, da morte e ressurreição de Jesus já havia sido profetizado antes de acontecer, antes de se desenrolar na história da humanidade. E não era à toa que lá no livro de João, capítulo de número 5 e versículo de número 39, Jesus falando aos fariseus e aos religiosos daquela época que tudo era por ele. João 5:39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, tudo isso que Deus usou profetas para falar, já estava testificando do nosso Mestre, já estava testificando de nosso Jesus. E eu acho a Bíblia extraordinária. Eu assisti um vídeo já faz uns 2 anos mais ou menos. É um americano, John Kostick. E ele fez um estudo sobre a primeira palavra do primeiro versículo da Bíblia, que diz no princípio. E ele é um doutor em hebraico e no alfabeto hebraico. E ele colocou ali essas palavras em hebraico, no princípio. E no alfabeto hebraico, cada letra ela é simbolizada por uma figura. E ele começou a mostrar cada letra que simboliza ali no princípio, como essas primeiras letras do primeiro livro da Bíblia, do primeiro versículo, já apontava para o nosso Mestre Jesus. Ou seja, tudo é por Ele, tudo é para Ele, todas as coisas são através dEle. É por isso que a gente se encontra aqui nesta noite, amém? Então, a primeira grande e maior promessa de Deus para nossas vidas foi e é o nascimento do nosso Senhor Jesus. A segunda maior promessa de Deus para nossas vidas foi a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E agora a terceira e maior grande promessa para nossas vidas. As 2 primeiras já se cumpriram e essa a gente espera ansiosamente para se cumprir. Tem dias, meus irmãos, eu trabalho mais ou menos a 1h30, 2 horas de casa. Tem dia que eu entro no meu carro e começo a dirigir e eu começo a falar, oh Deus, podia ser hoje, Senhor. Podia ser agora, enquanto eu estou indo para o meu trabalho. Podia ser enquanto eu estou no meu trabalho. Porque esta promessa, irmão, eu não vejo a hora de ela poder se cumprir. E eu creio que todos aqui creiam e esperam com um coração alegre. A terceira maior promessa de Deus para nossas vidas é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tenho a plena convicção que assim como as primeiras 2 promessas de Deus para nossas vidas se cumpriram, essa terceira também vai se cumprir e não vai demorar muito. Aleluia! As 2 primeiras promessas já se cumpriram. Essa nós esperamos. E assim como o nascimento de Jesus foi profetizado em detalhes, assim como a morte e a ressurreição do nosso Jesus foi profetizado em detalhes, assim também foi e vai ser a vinda do nosso Mestre. A Bíblia vai nos contar que Jesus nos avisa de coisas que estariam acontecendo antecedentes à sua vinda. A Bíblia vai nos contar que Jesus vai nos avisar com sinais. Paulo, escrevendo a sua primeira carta, a sua carta para Tito, logo no capítulo número 1, eu estava lendo essa semana e Deus tocou no meu coração para incluir aqui, porque é algo extraordinário. No capítulo 1 da carta a Tito, versículo 1 diz assim, ao 2: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir,
prometeu antes do tempos do século. Ou seja, essa grande promessa Deus já tinha feito para nossas vidas antes da criação do mundo. E a gente espera ela, e aqui Paulo fala e enfatiza, Deus que não pode mentir, prometeu. Ou seja, se ele prometeu, meus irmãos, ela vai se cumprir, está se cumprindo a cada dia, e a qualquer momento a gente pode ouvir a trombeta trocar. E eu gostaria somente de tocar, e já para encerrar, alguns sinais, alguns acontecimentos que o Senhor nos avisa que aconteceria antecedentes à sua vinda. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no mesmo capítulo que lemos, de 24, e os versos 6 a 8, vai nos falar alguns acontecimentos que antecedem a vinda de nosso Mestre. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8, vai nos dizer assim: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios princípio das dores. O que eu acho interessante é que, assim como este sinal, esse acontecimento que o Senhor nos avisa, muitos hoje em dia querem tentar apagar esse sinal, dizendo que isso já acontece há muitos anos, que já vem acontecendo há séculos, e isso é verdade, mas não com a frequência e com a intensidade a qual estão acontecendo. Várias guerras têm acontecido nos últimos anos. Afeganistão, Índia, Paquistão, a gente está vendo agora a Ucrânia e a Rússia. Pestes como esse coronavírus que tomou o mundo que ninguém imaginava. E pesquisando, eu achei esse dado aqui assustador. Entre 1914 até 2020, mais de 100 milhões de pessoas mortas em guerras. A gente está vivendo os séculos mais sangrentos da história da humanidade. Isso não é um sinal que vai se cumprir, isso não é um sinal que está se cumprindo. Isso aqui que o Senhor falou é um sinal que já se cumpriu. E agora, irmão, só basta a trombeta trocar para que essa promessa se cumpra. No livro de Joel, capítulo número 2, e versículos 30 ao 31, vai nos falar sobre os sinais que a gente veria nos céus, na lua e no sol. Nos últimos anos, houve vários momentos em que a lua ficou vermelha como sangue. Eclipses solares têm acontecido com mais frequência. E ali no livro de Joel, quando fala sobre o sol escurecer, o que acontece durante um eclipse solar? O sol se escurece, a lua tampa o sol. Ou seja, essa profecia também não é algo que ainda vai se cumprir ou que está se cumprindo, é algo que já se cumpriu. O cumprimento dela é evidente. Também no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 12, vai nos falar mais um sinal, mais um acontecimento antecedente à vinda de Jesus, que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Este versículo aqui é triste, mas me dá vontade de dar glória a Deus. Sabe por quê? Aqui ele diz que o amor de muitos esfriará, mas ele não diz o amor de todos, porque ainda tem gente que ama Jesus, ainda tem gente que é fiel, ainda tem os remanescentes, porque o amor de muitos, mas não de todos, se esfriaria. Quem tem esse amor por Jesus ainda pode glorificar o nome dele? Aleluia! O amor de muitos se esfriaria, mas Deus sempre tem os seus remanescentes. No livro de Marcos, Evangelho Marcos, capítulo de número 13, e o versículo de número 9 nos diz assim: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, serei açoitados e serei apresentado ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunha. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Este é outro sinal que muitos vão dizer que já está acontecendo há muitos anos. Isto é verdade, mas assim como o sinal de guerras e rumores de guerra, não com a frequência e a intensidade que estão acontecendo. Olha só esses números.
entre outubro de 2020 a setembro de 2021, e aqui eu vou dar somente os mais altos, o número de cristãos mortos pela fé: na Nigéria, 4.650, no Paquistão, 620, o número de igrejas atacadas: na China, mais de 3.000, na Nigéria, 470, e só em 2022, o número de mortos pela fé por não negar a Jesus, mais de 5.898, mais de 5.110 igrejas atacadas e mais de 4.700 cristãos presos por não negar a sua fé. Ou seja, neste exato momento tem gente perdendo a cabeça por não negar a fé, e às vezes a gente entra na igreja e não consegue glorificar a Deus. Neste exato momento tem gente morrendo por não negar a Jesus, e a gente entra na igreja, sai da mesma maneira que a gente entrou. Tem gente morrendo, igreja sendo atacada, pastores sendo apedrejado por não negar a Jesus, e a gente continua vivendo a nossa vida de qualquer jeito. Esse sinal não é mais um sinal que ainda vai se cumprir, que está se cumprindo, é um sinal que já se cumpriu, e a vinda do nosso Senhor está mais próxima do que nunca. E tem gente sendo apedrejada pelo amor de Jesus, e a gente continua muitas vezes negando o Senhor, tomando mais tempo em nossas vidas. Às vezes está Instagram, está Facebook. A gente diminuiu o nosso tempo de oração, o nosso tempo de ler a palavra de Deus. Jesus está mais próximo do que nunca, e em vez de a gente estar orando mais, estar lendo mais, estar consagrando mais, a gente está fazendo isso menos. Mas é hora de a gente santificar mais a nossa vida, é hora de a gente buscar mais a presença de Deus, porque essa promessa vai se cumprir, porque o nosso Deus, Ele é fiel e Ele não pode mentir. Aleluia. E eu acho interessante, tem gente que vem e fala: ô Jonathan, mas para que orar tanto? Para que buscar tanto? Para que ler tanto, Jonathan? Ô Jonathan, você vai primeiro para a igreja para depois ir para o aniversário da tua sogra? Você vai primeiro para a igreja para depois ir para a festa de família? Sim, meus irmãos, é porque eu quero trilhar um caminho que a hora que a trombeta tocar, eu posso ter a certeza que eu vou me encontrar com o Senhor nos ares. Quantos ainda têm essa esperança? Levante a sua mão por 5 segundos e adore ao nome de Jesus. É o teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia. A gente vive em tempos onde somente 17% dos cristãos leem a Bíblia, onde 80% das pessoas que se dizem cristãs só abrem a palavra de Deus quando vem no culto de domingo, e ainda é aqueles que ainda trazem a Bíblia, porque eu sei que hoje em dia é tudo no celular, e nada contra, irmão, mas eu me lembro crescendo adolescente no Brasil, como que a gente conhecia um crente, era pelo testemunho da vida dele, é pelas vestes deles, mas também é porque ele carregava uma Bíblia debaixo do braço. E hoje a gente já não consegue mais diferenciar quem é crente, quem não é, não vive mais de testemunho, as vestes estão de qualquer jeito, e nem mais a palavra de Deus a gente está carregando. Mas eu sei que Deus ainda vai fazer a diferença no nosso meio. Deus está levantando pessoas para fazer e cumprir as promessas dele, e para pregar a verdade. A gente vive em um tempo onde as pessoas estão vindo para a igreja para melhorar de vida e não para mudar de vida. A gente vive em um tempo onde as pessoas estão vindo para a igreja querendo uma mensagem de autoajuda, mas o que a gente recebe aqui é uma mensagem de ajuda que vem do alto. E quantos recebem essa mensagem, adorem ao nome de Jesus. Aleluia. Estão procurando mensagem de autoajuda que massageia um ego. A gente vive em um tempo onde a vinda de Jesus por muitos já não é esperada, onde muitos que se dizem cristão têm deixado a fé e até duvidam que Jesus vai voltar, onde estão vindo para a igreja, como falei, para melhorar de vida e não para mudar de vida. Um tempo onde o certo virou errado e o errado virou certo. Um tempo onde o homem está querendo ser mulher e mulher está querendo ser homem. Um tempo onde o número de suicídios só aqui nos Estados Unidos entre jovens e adolescentes é em média de 130 por dia. Um tempo onde a ansiedade, a depressão tem tomado conta das mentes dos nossos jovens. A gente vive em dia onde os desastres naturais têm aumentado e muitos continuam dizendo: não se preocupa, que isso é aquecimento global. Não, irmão, isso é cumprimento da palavra do nosso mestre, que vai se cumprir e logo ele vem nos buscar para nos tirar desse mundo. Aleluia.
Um tempo onde rumores de guerras acontecem toda semana e onde as guerras se prolongam cada vez mais. E isso são tudo coisas que nos deixam tristes, mas já são coisas de nos esperar, porque o Senhor, assim como a primeira promessa nos deu detalhes, assim como a segunda promessa nos deu detalhes, esta promessa Ele também nos falou que essas coisas aconteceriam. E nos mostra cada dia, estamos mais perto de encontrar o nosso Senhor, é tudo cumprimento da palavra de Deus. E eu acho lindo, e já encerrando, na carta que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, os versos 11 ao 13. Cada vez que eu leio uma carta escrita por Paulo, eu fico... Eita homem abençoado, irmão, que ele dá cada palavra em cada das suas cartas, que é algo extraordinário. Olha o que ele escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 11 ao 13, diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século sóbria, justa e piamente. Olha o 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui está dizendo, sim, tem concupiscência no nosso meio, tem coisas erradas acontecendo, mas a gente tem que viver neste século, justo e piamente, esperando a bem-aventurada esperança do aparecimento do nosso Senhor Jesus, a bem-aventurada esperança do cumprimento desta profecia. E para encerrar o livro de Apocalipse, no versículo que lemos, capítulo 22, verso 20, e eu encerro aqui, Apocalipse 22, 20, onde João vai dizer, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. Algumas tradições vão dizer Maranata. O que eu acho interessante deste versículo aqui, é que João, escrevendo esta carta ao Apocalipse, ele vai nos falar que ele viu coisas extraordinárias. A Bíblia vai nos contar que ele viu estradas como de ouro, ele viu muros como de jaspe, rios com águas cristalinas, ele viu os 24 anciãos, ele viu as coroas, ele viu o grande trono branco, mas aqui o que ele fala? Ele clama por Senhor Jesus, ou seja, assim também tem que ser em nossas vidas. Até tem coisa neste mundo que nos chamam a atenção, mas que o nosso clamor possa ser, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Glórias a Deus, amém. Os irmãos podem ficar de pé. Vamos fazer uma oração, eu já passo, pastor Marcos. Amém, Jesus. Quantos estão esperando esta terceira maior promessa? Eu não vejo a hora, irmão. Eu amo demais a minha esposa, os meus filhos. E como falei, tem até coisa que nos chamam a atenção aqui, mas eu não vejo a hora de poder sair deste mundo. Cada dia que passa a gente ouve, a gente vê coisas que nos deixam tristes, nos deixam alegres, e eu não vejo a hora de poder ouvir a trombeta, de poder encontrar com Jesus nos ares, e eu sei que essa promessa vai se cumprir, amém? Ore comigo nesta noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te engrandecemos pela tua palavra, pelas tuas promessas, Senhor. Nós sabemos que tu é fiel, que tu não pode mentir e que todas elas vão se cumprir, Senhor amado. Oh Deus, nós já temos visto e muitos presenciaram o cumprimento desta primeira grande promessa, que foi o nascimento do nosso mestre, ó Pai. Muitos presenciaram e também sabemos, ó Pai, da segunda grande promessa para nossas vidas, que foi a morte e a ressurreição de nosso Jesus. Muito obrigado por essas duas promessas que já têm se cumprido, Senhor. Obrigado pelo sacrifício da cruz, que nos traz esperança de vida eterna, que nos lava de todos os nossos pecados, que nos lava de todas as iniquidades, Senhor. Ai de nós se não fosse isso. A tua palavra nos diz que não fosse a tua misericórdia, nós seremos consumidos pelo inimigo da nossa alma. Obrigado por essa promessa que se cumpriu, Senhor. Ó Pai, e nós esperamos ansiosamente por essa terceira
a maior promessa. Oh, e eu te peço nesta noite, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Um dia em que podemos estar contigo para sempre, e ali não haverá mais choro, não haverá mais morte, mas não haverá mais trevas, mas para sempre a gente vai cantar que tu és santo, 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 santo és tu para todos sempre. Riga Shade Karamanderebia. Oh, louvado é o teu nome, Senhor Jesus. Nós esperamos esse grande dia, Senhor. E se porventura entrou alguém aqui nesta noite, ó Pai, e através dessa palavra tem dúvidas, Senhor, ó Pai, que ela possa ser renovada nesta noite, que ela possa renovar a aliança dela contigo, e que ela possa ter o nome dela escrito no livro da vida, para que juntos, no dia que a trombeta trocar, nós podemos subir juntos e te adorar para sempre. Oh, aleluia! Oh, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A tua igreja te espera ansiosamente, ó Mestre. Adorado é o teu nome, Jesus. Obrigado por tua palavra, Senhor, que nos traz esperança, nos traz renovo, Pai. Conforta o nosso coração. Obrigado, ó Mestre, obrigado. E eu sei e creio que a tua palavra jamais volta vazia, Senhor, e que a gente possa aplicar ela em nossas vidas todos os dias, Pai, para que a gente possa se encontrar com as nossas vestes brancas e prontas para subir ao céu de glória. Obrigado, Pai, abençoa as nossas vidas e a vida de cada um, no nome de Jesus. Eu te agradeço e te peço. Amém. Pastor Marcos. Aplauda o Senhor, aleluia. Aplauda o Senhor nesta noite. Senhor, recebe o nosso aplauso. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, diácono irmão Jonatas. É bom estarmos na casa do Senhor aprendendo a palavra do Senhor. Oxalá que essa igreja estivesse cheia, lotada de gente para ouvir essa palavra que veio do céu. Deus continua falando neste lugar. Maravilhoso é o Senhor, e esse Jesus voltará em breve para nos buscar. Aleluia. Eu posso dizer que também tenho ansiedade deste dia, esperando que Ele venha. A Bíblia fala que não haverá mais luta, mais tristeza, choro, separação, paz, gozo e alegria somente haverá no Senhor. Vamos estar preparados para esse dia. Neste momento nós vamos recolher nossas ofertas, vamos estar orando para que possamos estar contribuindo para a casa do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças por esta palavra que foi pregada nesta noite. Pelo teu servo, Senhor, que tu tens preparado como um canal para nos trazer uma mensagem que, Senhor, vem nos alertar, vem nos consolar e vem nos fazer ter a certeza, Senhor, de que tu és um Deus de promessas, que cumpre todas elas. Senhor, que a tua palavra se cumpra em breve. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abençoa, Pai, teus servos que estarão, a Deus, contribuindo nesta noite para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa os dizimistas, aqueles que não poderão contribuir nesta noite. Continua abençoando para que eles venham, Senhor, contribuir com alegria para, Senhor, o engrandecimento da tua obra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Como os irmãos sabem, domingo próximo é o nosso culto de celebração do Natal. Nós estaremos aqui a partir das 7 da noite. E tragam visitas, as crianças vão estar apresentando. Nós estaremos no templo novo ali. E aqui estará, como nós fizemos no Thanksgiving, estará sendo preparado para um jantar para todos. Convide alguém, traga alguém para vir conhecer a igreja, conhecer nossas atividades, e assim nós estaremos preparando para encerrarmos esse ano, mais uma semana de Natal e Ano Novo, e o ano se foi. Então, irmãos, continuamos ali dizendo, no culto de Natal, dia 25 às 7 da noite, amém? Vamos estar orando neste momento, agradecendo a Deus por este culto e por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, damos graças, Senhor, por esse momento que passamos na tua casa. Tu és o Deus que preparou tudo, Senhor. A tua palavra diz que antes da fundação do mundo, tu já tinhas preparado
Senhor, Deus, a morte, o sacrifício que nos comprou e nos remiu, Senhor. Também diz a tua palavra em Tito, Senhor, que tu já antes da fundação do mundo, já prometeste que viria buscar um povo que, Senhor, quem sabe em 2022, finalzinho, ou 2023, Senhor, estaremos sendo arrebatados e subiremos ao encontro do Senhor. Pai, nós queremos a tua palavra que é fiel e que se cumpre, Senhor, cada letra, cada versículo, Senhor, de promessas, nós podemos esperar em ti, Senhor. Aquele que tem uma promessa, Senhor, nós que temos promessa em nossas vidas, Senhor, para este ano ainda que não encerrou, Pai, tu és fiel para concretizar ainda este ano. Pai, nós te pedimos a tua bênção. Abençoa, Pai, cada irmão que aqui esteve nesta noite. Leva-nos na tua paz, na comunhão do teu Espírito Santo. Leva-nos, Senhor, numa noite tranquila, de sono, de descanso, e que amanhã possamos estar preparados para trabalhar e juntos, Senhor, estarmos reunidos no domingo para celebrarmos o teu nascimento, o Natal de Jesus Cristo, Pai. Abençoa nosso pastor Carlos, irmã Helen, toda a sua família, os obreiros desta igreja, Senhor. Nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de vós e sobre toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, desde agora e para sempre. E todos dizem amém. Aplauda o Senhor e o nosso culto está encerrado. Amém.